que eu vi você usando. Falei, gente, o que é isso? Tão boba, né? Nem sabia o que era. Então, assim, pra eu enxergar, aí eu conhecer pessoas como você, assim, ao longo, parece que Deus colocava algumas pessoas no meu caminho pra me falar, pra eu não parar, pra que ia dar certo, sabe? Então, assim, eram alguns anjozinhos no meio de alguns demônios, muitos demônios, que falavam, olha como é que você é bonita. Você não nasceu para trabalhar de garçonete, você não nasceu para trabalhar de, sabe? Eram alguns anjos, eu acho que foram alguns anjos que às vezes nem abriam a boca, mas só de eu olhar assim, eu falava, caramba, olha essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero sentir a paz de espírito que essa pessoa demonstra ter. Porque eu acho que a questão é a paz de espírito, sabe? Eu não tinha, é muito difícil. Você ficava no caixa? Eu ficava no caixa. Eu lembro disso. Eu ficava no caixa. Aí só quando pegava lá. Eu pagava pra você. Era. Só quando pegava. Teve uma vez que eu esqueci a senha, que você passou mal de rir, que eu falei, não me impressione que eu vou lembrar. E era o jeitinho assim, que eu falava com os meninos. Eu falava, gente, que mulher é essa? Que bizarro, que aura é essa? Que loucura. E foi aí que eu descobri que eu tava grávida. Eu descobri que eu tava grávida quando eu trabalhava na reserva. Eu passei a gravidez lá. Gente, mas vamos ter que começar. Eu já vou começar a chorar. Ai, vamos lá. Deixar o meu café aqui. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje eu encontrei uma personagem que é o cerne do Conta Mais. Foi o que me impulsionou a criar um canal. É uma fonte de inspiração. E uma fonte de inspiração, já vou adiantar para vocês, para um final feliz, tá? Mas um caminho muito duro. E ela me passou uma luz tão grande que eu acho que ela vai iluminar o caminho de muita gente aqui, que não teve uma infância muito saudável, criada por pais de uma família disfuncional, morte do irmão. Não vou entrar em tudo isso porque a mensagem dela é maior do que tudo isso. Um abandono geral, gravidez precoce, mas ela encontrou o caminho. Não porque Deus foi bom para ela, porque ela não desistiu, ela acreditou, ela apostou nela e seguiu o caminho que eu acho que será inspiração para muita gente aqui nesse episódio. Seja, e nome chique, tá? De artista, Roberta Glanzmann. Nem de longe traduz a luta que foi sua vida, né, menina? Não. E eu falo que eu custei a aceitar o Glanzmann por ter tanto glamour. Não tinha nada de glamour, né? Então, Glanzmann. E você tocou num ponto. Eu já falei quase que a tua vida toda, eu não quero entrar na sua dor. Eu quero que você seja um caminho de luz para as pessoas que não tiveram pai alcoólatra. Eu só quero que você comece a me contar como é que era a dúvida quando você era criança. Como é que você viu o mundo lá fora, a sua vida dentro, que te impulsionou a nunca desistir. Sim. Eu acho que assim, como a gente conversou, era um chamado, sabe? De saber que aquilo ali não era realmente, aquilo ali era só um desafio, era só uma prova para eu conquistar o que estava vindo à frente, sabe? Como se eu estivesse passando por algumas provações para ver se eu era realmente digna de respirar depois, de conquistar. Você veio de uma família de 3 irmãos, né, mais próximos, e os pais com filhos, o seu pai, até hoje, né? Sim, até hoje. Aleatoriamente. Você sentia medo sozinha? Como é que você viu seu irmão menor, esse abandono todo? Sim, ele fala, né? Lá na nossa casa a gente não tem tanto, nunca teve tanto afeto. A coisa do abraço, de falar que eu te amo, é assim, algo que eu ensino para minha filha hoje, mas eu não tive e eu fui aprender isso até com o Lucas. Ele fala comigo que eu tenho muito medo do eu te amo ser uma enganação e a pessoa me atrapalhar no eu te amo, sabe? Como se eu tivesse um pé atrás com todo mundo. Eu passei a minha vida inteira assim. Então, confiar sempre foi muito difícil pra mim. Até porque o meu pai traía minha mãe e aquela coisa toda.
mas eu enxergava o meu irmão como filho. No entanto, quando eu precisei sair de casa, eu levei, assim que eu tava com tudo pronto lá, tudo ok, conseguimos comer, o básico, eu peguei ele e falei, João, agora você vem e fica comigo. E ele fala até hoje, porque como a gente tem essa dificuldade de falar o eu te amo, de expressar sentimento, quando ele toma umas, ele fala, a Roberta era minha mãe. A Roberta foi minha mãe no período da adolescência, que você precisa de ajuda. Você ficou sozinha quando? Quando que você começou a ter que se bancar? Com quantos anos? Desirê, eu sempre trabalhei. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de costura, eu devia ter uns 12 anos, arrematando calcinha ali, porque eu gostava de ter meu dinheirinho, eu achava importante. Mas, depois de jovem, aprendi, sempre fiz essas coisas, mas quando meu irmão faleceu, e aí a minha família que já era... Seu irmão mais velho, Meu irmão mais velho. A minha família que já era disfuncional ficou mais ainda. Então teve a questão da gente ficar sozinha, sem pai, sem mãe, porque os dois foram embora. Ali eu tive que começar a me bancar. Quantos anos? Eu tinha 16. Você? 16 anos. E meu irmão que é mais novo que eu. Quantos anos ele tinha? O meu irmão tinha 14. Ele é 1 ano e pouco mais novo do que eu. Vocês estudaram? A gente estudou, eu estudei, fiz o ensino médio, terminei o ensino médio, ele parou de estudar, depois ele concluiu, né? Mas eu fiz o ensino médio assim, empurrando com a barriga, literalmente, porque era muito complicado acordar cedo, ir para a escola e ter que procurar emprego, trabalhar. Então a gente não tinha ninguém que te ajudasse? Não. O meu irmão, que ficou do meio, ele tentava. Mas sabe quando a mágoa, o rancor, ele é tão grande que impede você de ajudar? Que você ainda está se resolvendo. Como que você vai ajudar outras pessoas sendo que você está se resolvendo? Eram vocês com vocês mesmo? Sim. E assim, como eu posso falar, os mercadinhos perto da minha casa abriam conta pra gente. Cara, Deus fecha uma porta, abre janela. Eles abriam conta pra gente. Então, assim, a gente ia lá, ia comprando. Quando vinha dinheiro, a gente acertava e pagava. Tinha um rapaz que ele vendia lanche, vendia cachorro-quente. Então, a gente ia comprando e pagava. Porque tinha dia que a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. O meu pai, às vezes, quando aparecia, ele levava, por exemplo, uma cesta básica para 2 adolescentes cozinharem. Então, assim, tinha escola, tinha um monte de coisa e tal. Então, era muito complicado essa época. A minha mãe, às vezes, aparecia e levava um pão de sal, entendeu? Mas não era só isso que a gente precisava. E você lutou? A gente lutou bastante. E por que a gravidez precoce? Você casou, você se apaixonou? Porque você me falou que você tinha essa dificuldade, né, desse relacionamento. Sim. O que te pegou para ter esse... Foi a única parte que eu pensei para essa conversa. Eu queria uma família. Eu não me apaixonei. Eu me apaixonei pelo cuidado que a família dele tinha comigo. Você estava totalmente carente, vulnerável. Eu me apaixonei pelo cuidado, até falo isso com o Lucas, quando a gente senta para conversar. Eu tenho contato com a avó da minha filha, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu me apaixonei por como ela era uma mãe para mim. Então eu queria ficar naquela casa. Eu queria, pra você ter noção, ela denunciou minha mãe para o conselho tutelar. Então, assim, eu não me apaixonei. A primeira vez que eu me apaixonei foi agora. Que é o amor de verdade. Sem segundas intenções, sabe? Sem assim, não, hoje em dia eu tenho minha filha, eu me banco, não preciso de nada. Naquela época, eu precisava. Então, aquilo tudo era porque eu tinha o apoio da família dele. Porque ele era disfuncional. Ele tinha problema com droga. Entendeu? Então, assim, eu me vi igual minha mãe. Eu falava, poxa vida, eu vou ser igual minha mãe que se apaixona por um alcoólatra, por um drogado, não sei o quê. Mas não, era a família dele. Você enxergou o padrão. Sim, eu tava repetindo o padrão.
Isso, você chegou a essa conclusão sozinha. Sozinha. Eu só posso achar que tem Deus. Eu Sozinha. só posso achar que tem Deus. Eu falei, eu tô igual a minha mãe, sustentando um relacionamento totalmente que me machuca, que tira quem eu sou de verdade. Um cara tóxico, ciumento, só que a família dele era uma benção, assim, eles me tratavam muito bem. A sensação que eu tenho é que você era a luz no fim do túnel para a família, que você ia tirar ele dessa vida. Também acho. E eles te adularam, trouxeram você do lado, e que foi bom para você, porque você teve ali a oportunidade de sentir amor. Foi. Mesmo que com segundas intenções, que não é pejorativo. Sim, isso. não. E a filha foi planejada, Maia? Não, a Maia não foi planejada. Mas eu digo que foi o não planejado melhor da minha vida. Porque a Maia me ensina todo dia, ela é incrível. Ela é fora da curva. Ela é fora da curva. Ela, tipo, se eu chego em casa mal, agitada, ela fala, calma, mamãe, calma, deixa isso pra lá. Às vezes eu discuto com a minha mãe e ela fala alguma coisa, ela fala, vó, deixa minha mãe. Então, assim, ela me protege de algum jeito, sabe? Você formou a família que você queria. Sim, hoje sim. Mas até chegar nesse ponto, depois eu entro em você. Calma, você vai aparecer. Mas como que foi? Você estava presa a uma família que não era sua, em busca de amor. Você estava num relacionamento replicando o padrão da tua mãe, totalmente disfuncional, grávida. Sim. Qual foi a virada de chave da sua vida? Acho que a Maia foi a virada de chave da minha vida, porque eu tinha muito... Quando eu engravidei, assim, a parte da gravidez em si, eu não me liguei muito, sabe? Eu vivia normalmente aquilo tudo. Mas quando eu me vi com um bebê, quando ela nasceu, com uma menina principalmente, né? Que vai virar uma mulher, que vai ser uma adolescente igual eu era, eu falei, caraca, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um propósito para não deixar acontecer com ela o que aconteceu comigo. Porque eu não consegui ser a mãe do meu irmão. Até porque eu não tinha que ser a mãe do meu irmão, mas eu sou a mãe da Maia agora. Então ali eu comecei eu iniciei uma faculdade IAD de estética. Eu tava ali tentando, mas sabe quando você tá num labirinto que você roda e não sai do lugar? Eu tava tentando, mas eu não saía do lugar até eu realmente pôr um basta no relacionamento com o pai dela. Porque já me sugava e eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Eu não vou ficar mais, eu vou dar um jeito. Mas esse foi o ponto-chave, foi a Maia. A Maia te motivou. Foi. Você vivia na casa da família dele? Não. Quando eu engravidei da Maia, antes eu pagava aluguel, né? Morava ali perto da Federal. E depois disso, numa conversa com meu pai detestava ele. Eu falei com meu pai que eu ia comprar um apartamento junto com ele. E meu pai falou, não, você não vai comprar apartamento com esse cara, porque meu pai é pai, né? Foi horrível em vários quesitos, mas o meu pai sentia alguma coisa ali que ele não aprovava. E eu conversei com meu pai. Eu falei, tá, e é o único jeito, eu tô com uma bebê pequena, não quero pagar aluguel. E o meu pai pegou um empréstimo pra mim, Deus iluminou a cabeça dele, e eu construí a minha casa em cima da casa da minha mãe. Hoje em dia eu moro lá ainda, mas eu construí uma casa em cima da minha mãe. Eu tenho a minha casa. Você conseguia juntar dinheiro, você trabalhava, Sim. Desde na época da reserva, eu fiz um enxoval da Maia sozinha. A família dele ajudava com uma coisa ou outra, mas eu nunca fui de aceitar muita coisa. Isso me deixava ofendida, sabe? A sua evolução não foi por exemplo, né? Foi por coisas que você teve consciência que você não queria replicar. Eu não queria. É o que eu enfrento até hoje, porque eu não quero um relacionamento onde não tenha confiança. Eu não quero um relacionamento onde a mulher se esconda atrás do homem. Eu não quero um relacionamento, eu
não gosto, a Maia, se você alterar a voz um pouquinho, ela já acha que é briga, porque ela não tá acostumada com briga. E você via briga direto? E eu só via briga dos meus irmãos, que não eram filhos do meu pai não aceitava, da minha mãe com meu pai, aquela coisa toda, então era sempre o caos. Você tinha tudo para seguir até o seu ex no mundo das drogas. De onde você tirou essa força, essa maturidade? Eu não sei te explicar. Eu tinha tudo. É igual eu tenho uma cunhada, Gabi, que ela me apoia demais. Ela fala comigo, ela, Roberta, você não tinha tudo pra ser. Ela fala, um traficante e uma, sabe, qualquer, assim. Mas a gente não virou. Eu não sei por quê. Porque era até mais fácil, sabe? Aparecia. Isso aparece aos poucos. Muito. Eu acho que os jovens, assim, de periferia, de famílias de comunidade, de famílias disfuncionais, eu acho que eles sofrem muito com isso, porque é muito mais fácil você seguir aqueles caminhos ali, que as pessoas falam que vão te ajudar, querem te comprar. As mulheres, é muito mais fácil elas irem para um homem que fala que vai dar o que comer, não sei o que, do que você bater cabeça. Preguiça você nunca teve. Não, nem podia. Porque você estava ali firme, correndo atrás, né? Do seu sonho. Mas você virou para mim antes de começar a gravar, né, no nosso papo anterior, você falou que você tinha baixa autoestima. Sim. Eu queria entender como uma pessoa com baixa autoestima tem essa força que você tem para seguir em frente e superar tanta dor. A minha mãe era empregada doméstica, né? Então ela trabalhava nas mansões, nos casarões, não sei o quê. E aí eu sempre convivi com as meninas e tal. E eu tenho cabelo crespo, né? Filha de pai negro, minha mãe é branca. Então, assim, eu tinha aquele problema de ser muito negra pra ser branca e ser muito branca pra ser negra. As meninas sempre voltavam do show da Demi Lovato, do Justin Bieber, da Selena Gomez, e eu não tinha nada pra contar. As minhas questões pra contar eram péssimas. Eu era uma adulta, criança. Ganhava roupa, né? Nada era pra mim, tudo era dos outros. E aí, isso foi gerando em mim uma baixa autoestima nesse sentido, sabe? Do cabelo ruim. Você se sentia feia? Eu me sentia feia, mas ao mesmo tempo eu me sentia mais vivida e mais inteligente que todas elas juntas, sabe? Porque o que eu sentia era diferente, o que eu vivia era diferente, sabe? Então... Não te gerava uma raiva, não. Força para conseguir chegar a algum lugar, Era isso, eu não tinha inveja delas. Nunca senti inveja. Você é bem iluminada da coisa. Eu nunca senti inveja de ninguém. Eu acho que é isso que me deixa feliz. Porque inveja é um sentimento ruim. Mas eu olhava, igual às vezes o Lucas fala, você não pode se deixar bater porque olha quem você é. Eu já via quem eu era. Mas é difícil. Você é a prova de que um ego bem administrado te leva para um caminho bom. Sim. Caraca, cara, porque o ego te protege. Ele te protegeu. Sim. Então, quando vinha a falta, a falha, ele falava, não, segue em frente, você vai conseguir. É porque, igual ele Mas fala... só que você tem a índole boa, tá? Você tem bom caráter. Porque não é todo mundo que tem essa reação. Não é à toa que o Lucas apareceu na tua vida, não é à toa que você chegou. E ele fala comigo, agora você não precisa mais dessa armadura, sabe? Agora você pode ter calma com algumas coisas, porque pra mim o mundo vai acabar amanhã. Ele fala, agora você não precisa mais disso tudo. Mas às vezes eu falo com ele, se eu não fosse assim, eu não estaria nem aqui mais. Se eu não tivesse tido esse... Às vezes ele fala comigo, desce um pouquinho do salto, calma, respira. Mas se eu tivesse abaixado a guarda, eu não estaria aqui. Deus nunca te abandonou. Não, até hoje. O tempo inteiro com você. Hoje, olha o espaço dela, depois você podia fazer, tá, Lu? Você é menina, você não podia mostrar o espaço. Porque você chegou.
Você hoje é designer de sobrancelha, né? Micropigmentadora. Casada com... eu vou sair de cena agora e você vai sentar aqui no meu lugar, porque eu vou fazer a pergunta de lá. Pode vir, porque agora é a sua história com a dela. Eu falei, Não, pode vir. Não, pode sentar aqui. Para aí, para o Lucas, que eu vou passar o meu bastão, gente. E aqui, chegou até aqui, curte a gente, manda essa história inspiradora para alguém e aguarda aí o segundo capítulo, que vai ser muito melhor. Agora, voltando para o segundo round. Cara, a história, Lucas, da sua esposa, cara, assim, além de inspiradora, me emocionou absurdamente, mas me gerou uma curiosidade enorme de saber o cara que ela encontrou para continuar essa jornada. Como é que vocês se conheceram, gente? Quer contar? Pode contar? Pode. Eu te contei brevemente, né? Eu tava desempregada com a Maia já. E do nada liga meu telefone, toca da lotérica, aqui embaixo, inclusive, da loja. Olha, Roberta, a gente tá precisando de uma pessoa aqui. Você quer vir fazer um teste para trabalhar aqui e tal? Aí eu, mas como vocês acharam meu telefone? Quem que mandou meu currículo? Eu não mandei, mas eu quero, obviamente eu quero, tô precisando, eu quero. E a barbearia que ele trabalhava era em frente, em frente. Como é que você foi parar lá? Vai ouvindo. Aí eu tava lá trabalhando, não sei o quê, e a barbearia tava em lockdown na época da pandemia. E aí, não vi ele trabalhando. A primeira vez que eu vi ele, eu falei, puta que pariu. Como que eu nunca vi esse homem na minha vida? Eu nunca tinha visto ele, e ele morava no bairro, trabalhava no bairro que eu morava, tudo muito perto, nunca tinha visto ele. Aí eu virei pra menina que trabalhava do meu lado e falei, Aline, quem que é essa pessoa? Aí ela falou, ó, pode ficar, pode esquecer que ele namora. Aí eu, que pena, então tá. E aí, quando você viu ela? Eu já tinha visto há muito tempo. Foi você que pegou o currículo! Não fui eu. Isso aí foi alguma coisa divina. Eu não tive participação. Hoje eu não tive participação nisso, mas com certeza. Até hoje eu não sei como que eu fui parar ali. Pô, seria top, né? Imagina se fosse o plot twist disso aí, fosse eu que pegasse o currículo. Queria saber agora. E aí? Aí, beleza, ele namora, eu segui minha vida, ela teve outro lockdown. Abria e fechava e a loteria nunca fechava. Aí ele voltou. E nunca apareceu meu namorado, nunca apareceu ninguém, e a gente trocava olhares o tempo todo. Só que era só olhares mesmo e tal. Aí ele foi um dia na loteria depositar dinheiro, ele foi no meu caixa, e aí eu vi o nome dele, porque eu não sabia nem o nome dele. Aí eu olhei o nome dele, atendi ele, procurei ele no Instagram. Segui ele no Instagram. Ele não me seguiu de volta, ele me ignorou totalmente. Eu não tinha visto. Aí teve um dia que o cachorrinho dele faleceu, ele postou foto e tal, eu mandei uma mensagem e ficou por isso mesmo. Até que um dia eu cortei o cabelo. Fiz um chanelzinho, fui trabalhar e tal. Ele foi na loteria e ele virou pra mim e falou assim, você ficou linda com esse cabelo. Aí o rádio da loteria, o microfone não funcionou. Aí eu, quê? Eu não tinha escutado. Eu quase virei as costas e fui embora. Aí hoje em dia ele fala, puta que pariu, eu vou ter que repetir isso na frente. E agora tá todo mundo prestando atenção. Aí você ficou linda com esse cabelo. Aí eu, muito obrigada. E troca de olhares. Aí ele me mandou no Instagram. Você não ficou linda com esse cabelo, todo errado. Você não ficou linda com esse cabelo, você é linda, que não sei o que, Eu todo fiquei com medo dela falar assim, desconcertado. dela achar que ela só tinha ficado linda. Porque eu tinha cortado o cabelo. Você tava preocupada. Tá. E a pergunta que não quer calar, cadê teu namorado? Você não tinha nada? Isso aí foi intriga da oposição, porque não tinha namorada nenhuma. E há 5 anos, então, vocês estão juntos? Sim, vai fazer 5 anos. em maio, né? Maio. Mas e vocês casaram de cara ou não? Ficaram namorando? Não. Igual eu te falei, como eu tenho a Maia,
quando eu conheci ele, eu falei, eu não vou apresentar a Maia logo de cara, porque eu não sei o que vai ser, o que vai rolar. E eu ouvi muitas histórias assim de mulheres que conheciam, apresentavam um e outro, eu não queria isso. Então assim, era só se fosse certo mesmo, só se eu tivesse certa com ele. Então demorou um ano pra apresentar a Maia pra ele. E era um nenenzinho. Era um nenenzinho, era pequenininha e não rolou essa pressão. Eu falei, eu vou te conhecer, você vai me conhecer, a gente vai ver o que vai rolar. Não quero minha filha chamando ninguém de pai, sem ser o pai, mesmo o pai sendo quem era, eu nunca falei mal dele nem nada. É o pai, a mãe e é o tio Lucas. Ela chama ele de tio Lucas. E aí depois de um ano eu apresentei os dois. E Foi amor à primeira vez? Foi, nossa. Foi. Eu amei primeiro porque eu já tinha visto ela, né? Mas a gente se dá muito bem. A Ela Maia é apaixonada, né? é um amorzinho. Apaixonada. É minha pitanguinha. Aí a primeira vez que ele vai lá em casa, senta nós três na mesinha. Essa história é boa. Aí ela vira e fala assim, mamãe, papai e neném. Ele travou assim. Ele travou, aí eu olhei pra ele e falei, calma. Aí eu falei, não, mãe, não é seu papai tem nome. Eu sou sua mamãe, ele é o tio Lucas. A gente é muito bem conversado. Muito bem resolvido. A Maia, ela tem o papai dela, né? Eu sou o companheiro da mamãe. Sim. Né? E eu sou o seu tio. Você tem o seu papai tá lá. Mas tem 1 milhão de desenhos lá do nosso casamento. É. Porque ela liga pra ele e ela fala, e aí, quando vocês vão casar? Casamento de verdade. Ela bota mais Ih, já casaram a gente um monte de vezes já. E aí, o que me levaram hoje? Vocês trabalham juntos. Como é que é conciliar essa vida? Porque amor eu já vi que tem de sobra, né? E agora? Vocês estão ficando ricos? Amém, Inxalá, muito ovo. Estamos em processo, né? Graças a Deus a nossa clínica tá aí, tá montada. Estamos seguindo com bastante fé, né? Faz o merchan, o que vocês fazem? Sim. Vou falar da Roberta primeiro, né? Primeiras damas. A Roberta ela é micropigmentadora, sobrancelha, de barba também, né? Especialidade é barba. Exatamente, né? Todo mundo que faz esse tipo de procedimento, principalmente quem de fora, e labial. Então deixa as mulheres ainda mais bonitas. Remoção a laser. Faz remoção a laser remoção também. de tatuagem, peeling de Hollywood. E você estudou com tudo isso, você correu atrás de informação, certificados. Cheio de certificados parados aí. Certificados, que eu não consegui antes, eu consegui depois, né? Muita luta, E até né? Muita hoje correria. estudo muito, porque a área da estética nunca para, né? Não pode parar. Não Tá pode sempre parar. evoluindo, a gente tem que estar sempre estudando. É. Porque em um ano, assim, muda a técnica, muda totalmente. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando para a gente acompanhar o mercado, acompanhar a qualidade também. Né? E eu posso falar só uma coisa? Um detalhe que me fez ver que era ele. Ele virou pra mim num desses empregos assim que eu tinha e falou comigo assim, você não tem tempo pra sua filha. Você fica pra lá e pra cá o tempo todo, você sai 10 horas da noite e você não tem tempo pra sua filha. Como é que você pensa? Como é que vai ser? A pessoa que mais me apoiou a ter meu emprego, a ter o meu local de trabalho. Hoje em dia eu busco as professoras da Maia não me conheciam, elas só conheciam minha mãe, as pessoas que buscavam ela que eu não conseguia, eu não ia em reunião de escola, eu não ia nada. E ele era a pessoa mais preocupada com isso. E eu falei, por que você tá se preocupando com isso, sabe? Aí, né, amor, você não tem tempo pra sua filha, vamos fazer um curso de não sei o quê, vamos... E ele na barbearia ali, então assim, ele foi a pessoa que mais me apoiou, que mais me dá a força pra eu tirar um tempo pra mim, pra eu ir num médico, pra eu me cuidar, pra eu ir no psicólogo, pra eu cuidar da minha filha, pra eu ir numa reunião de escola. É a pessoa que mais me apoiou a entender que eu era um ser humano, que eu merecia tempo, sabe, pra mim. Eu acho que eu sempre tive muito isso comigo sobre a infância, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, assim, a gente vai vendo que como que o mundo é caótico, é louco. Agora com esse negócio de rede social também você vê tanta coisa. E as próprias crianças também consumindo isso.
E eu lembro muito da minha infância e foi muito gostoso, foi muito bacana, sabe? E eu sempre vi a Maia crescendo. E eu lembro, por mais que ela é muito nova, eu lembro também quando eu era da idade dela, como é que era, Natal, né? Graças a Deus, assim, eu tive uma infância mais tranquila, né? Em relação a crescimento, Você quer a me explicar desenvolvimento. isso, né? E eu via a Roberta assim, ela é uma guerreira, é uma mulher maravilha mesmo. Só que ela tem uma pessoinha ali para criar, e essa pessoa é super dependente dela. Então, se ela se doasse a vida, a alma dela para ficar trabalhando, e a Maia crescendo, e a dona Ângela, que é a minha sogra maravilhosa, indo lá buscar a Maia na escola, né? Às vezes eu gastava mais dinheiro pagando babá do que o meu salário, Então, sabe? assim, Metade do salário eu deixava pra... Mas eu queria trabalhar, eu tinha que estar trabalhando. E aí, como é que foi que vocês se juntaram? Ela, design de sobrancelha, e seu o quê? O que você agregou na clínica, além do amor? Pois é, eu sou micropigmentador capilar, né? Sou especialista em capilar. A Roberta é de barba, sobrancelha, de lábio, o meu é capilar. Né? Então eu ajudo os homens, a maioria do meu público, a grande parte do meu público é masculino, né? Que sofre com a calvície. Calvície, ela atinge aí metade da população brasileira masculina, né? Então eu ajudo os homens a recuperarem o visual, né? Porque a calvície ela é muito cruel. E a área da estética em geral, a gente focava mais na área feminina, né? E hoje em dia não, hoje em dia os homens estão se cuidando também. Então a autoestima dos homens, né? A gente tem. Então eu ajudo a recuperar a autoestima deles. E vocês estão assim por ascendente de negócio? Sim, Que sim. bom! Esse mês agora de novembro, né? É um mês assim muito importante, porque já está chegando o final do ano. Então é onde Abriu o microfone para o Lucas, agora eu mexo até o final. Gostei! a gente tem que ser oportunista. Exatamente. Até falando sobre negócio, a gente tem que aproveitar tudo. Não, nunca negue pau. E novembro é bom por quê? É bom porque o pessoal está recebendo 13º, o pessoal está com dinheirinho no bolso, está se preparando para o final de ano também. Então a gente faz a produção especial, né, amor? Não vou ficar fazendo propaganda aqui não, tá, gente? Até porque... já fiz. É dessa maldade que a gente tá falando. Eu já vi. Senta aí no meio. Chega a bundinha pra lá, senta aí. Pode sentar aqui. Sabe que não tá Vou cabendo, acabar né? aqui, né? Senta, Infelizmente chegou. você não tá cabendo não desse jeito. Senta Não deixa embaixo. ficar também. Então aqui, desse jeito. Agora foi? Foi. Por isso que eu Ai, falei gente, eu senta no meio. tô toda borrada de chorar. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. E ele não vai fazer o merchan não, porque já fez, né? Já fez, Final. Eu queria muito agradecer A gente vocês que dois agradece. Eu que por agradeço. compartilhar com a gente essa história, porque as pessoas têm vergonha. Isso é uma quebra de paradigma. É mostrar que as pessoas passam por dificuldade, que todo mundo tem o direito de ter um problema. Sim. Não é vergonha. Vergonha é não avançar, não confiar, não acreditar em Deus e não seguir em frente. Vocês estão de parabéns. A pergunta que não quer calar, vai ter filhinho daí? Ah, sim, estamos pretendendo. É a minha ascensão ainda, né? Estamos montando o nosso império e vai vir, né? Gente, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente, por terem ficado com a gente até aqui. Siga o canal, compartilhe essa história, porque ela é fantástica. Tchau, gente.